Pois bem, vamos a mais uma questãozinha do Enem 2019. Você já sabe, pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Bom, você já sabe, né? Antes de resolver, vamos revisar. Leu o enunciado, ouviu falar de calor, encontrou no enunciado qualquer dado de temperatura, calor específico, estamos falando de calorimetria, é isso. E quando a gente fala de calorimetria, tem dois pilares centrais. Primeiro pilar é o do calor sensível. Sempre que o corpo recebe ou cede calor, sua temperatura sofre variação, mudança. Esse corpo esquenta ou esfria. Nesse caso, então, graças à presença de variação de temperatura, nós dizemos que o calor que esse corpo recebeu ou cedeu pode ser calculado por Q, que é igual à massa do corpo, vezes o calor específico, que é a constante que muda de corpo para corpo, e ela define com que ritmo a temperatura desse corpo varia. Por exemplo, se o calor específico é muito alto, quer dizer que o corpo precisa receber muito calor para que sua temperatura aumente. Então, calor específico mais baixo, é fácil esquentar esse corpo. Qualquer quantidade de calor que ele recebe, ele já vai esquentando rapidamente. Então, o calor específico é uma constante que determina com que ritmo a temperatura do corpo varia. Quanto maior ele for, mais lentamente a temperatura varia. Isso também vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo isso aqui é uma multiplicação. Você pode escrever como quimacete. Quimacete é o calor sensível. E o nosso segundo pilar de calorimetria é o do calor latente. Você vai dando calor para o corpo, vai variando sua temperatura, quer dizer que você está mudando a vibração, a oscilação das moléculas. Quanto mais calor ele recebe, mais as moléculas vibram. Mas chega uma hora que as moléculas estão vibrando tanto, que há uma quebra da ligação entre as moléculas. É quando um corpo sólido, por exemplo, você está esquentando, as moléculas estão vibrando, até que chega uma hora que quebra essas ligações. E ele passa do estado sólido para o estado líquido. Então, o calor latente é quando nós temos a quebra ou a formação de ligações químicas. No caso do líquido virando sólido, por exemplo. E aí nós temos uma mudança de estado físico. No caso do calor latente, nós podemos calcular o calor Q fazendo a massa do corpo, que está recebendo esse calor, vezes o coeficiente de calor latente, L. Esse coeficiente diz quanto de energia eu preciso para quebrar ou para formar novas ligações. Então, quanto maior for esse L, mais energia eu tenho que dar para o corpo para que ele mude de estado físico. Pois bem, esses são os dois pilares de calorimetria. Pois bem, ele fala aqui que apenas 50% da energia dessa queima é realmente aproveitada e a temperatura inicial da água é 20. Pergunta da questão: qual foi a temperatura final da água? Até que temperatura ela chegou? Bom, então nós já sabemos o que fazer aqui. Nossa estratégia é, para calcular qual é a temperatura final da água, eu preciso fazer aqui macete. Afinal de contas, está havendo uma variação de temperatura. Eu preciso da quantidade de calor que essa água recebeu, que eu não sei. Eu preciso da massa da água, que eu sei. Tá aqui, ele deu 350 gramas de água. Então, 350. O calor específico ele também deu como 1. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Ele falou que a água começou com 20. Então vai ser TF menos 20. Pois bem, pronto. Aqui está a nossa variável. É isso que a questão quer. A temperatura final. Só que para achar a temperatura final, primeiro eu preciso encontrar o calor que a água recebe. Para encontrar esse calor,
nós precisamos analisar a castanha de caju, que ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Só que na tabela que ele deu, ele diz que 2 castanhas equivalem a 10 gramas. Você pode ver que 10 gramas é 4 vezes maior do que a professora queimou. E nós temos aqui o valor energético, que é o que nos interessa. Qual é a quantidade de energia que está armazenada naquela castanha? Na hora que eu queimo a castanha, eu estou vibrando as moléculas, eu vou vibrando elas, eu estou quebrando ligações também, e a quebra dessas ligações libera energia. E aí essa energia que estava armazenada na castanha é liberada para a gente, além da agitação das moléculas. Pois bem, então se 10 gramas de castanha me dão 70 quilocalorias, então vamos colocar isso aqui. Se 10 gramas estão me dando 70 quilocalorias, ele não quer 70, ele quer 2,5. Então, 2,5 gramas vão me dar X. Se eu multiplicar 2,5 vezes 70 e X vezes 10, nós vamos encontrar que 10x é igual a 175. Pois bem, esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e nós terminaremos com x igual a 17,5 quilocalorias. Isso quer dizer que se fossem 10 gramas de castanha, liberaria 70 quilocalorias, mas como é 4 vezes menos, a massa de castanha vai liberar 4 vezes menos. Mas como só são 2,5 gramas de castanha, vai liberar 17,5 quilocalorias. Bom, mas agora você tem que se atentar para as unidades. Perceba que o calor específico, aqui ó, o calor específico é quem manda nas unidades da questão. Toda questão de calorimetria você tem que ficar de olho nisso. Qual a unidade que eu uso? Sistema internacional? Não, não existe esse sistema internacional em calorimetria. Se ele deu o calor específico, é ele que vai mandar. Se o calor específico não estiver presente, você até pode seguir esse negócio de sistema internacional, sem problema. Mas é o calor específico que manda. E aqui está em caloria. Se aqui está em caloria, eu não posso usar em quilocaloria. Eu preciso transformar. E aí lembrando que K é um múltiplo que significa quilo e que representa 1000 ou 10 a terceira, se você preferir. Nesse caso, então, X vai ser igual a 17500. 17.500 calorias. É isso. Então, essa é a quantidade de energia que está armazenada na castanha de caju. Só que no texto tem um detalhe. Ele fala que apenas 50% da energia foi aproveitada. Então, nós não vamos usar todos os 17.500. Nós vamos pegar isso daqui e tirar 50%. Tirar 50% é a mesma coisa que multiplicar por 0,5 ou dividir por 2, se você preferir. E aí nós encontramos 8.750 calorias. Então essa daqui é a quantidade de energia que realmente foi liberada da castanha de caju. Agora que eu já sei quanto que foi liberado, vamos voltar aqui. Eu posso colocar esse valor bem aqui, ó, 8.750 calorias. Era só isso que faltava para nós encontrarmos a temperatura final. Então agora, pegando 350 vezes 1, que está multiplicando, passando para cá dividindo, nós encontramos 25, que é igual a temperatura final menos 20. Esse 20 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 25 mais 20, 45 graus Celsius. Então quer dizer que essa água vai esquentar até 45 graus. Resposta letra C.